A abolição da escravidão no Brasil é um dos marcos mais importantes da história do país, simbolizando o fim de um dos períodos mais longos e dolorosos de exploração humana em território nacional. O Brasil foi o último país das Américas a abolir oficialmente a escravidão. Durante mais de 3 séculos, milhões de africanos foram trazidos à força para trabalhar nas lavouras, nas minas e nas casas de famílias abastadas. A escravidão tornou-se a base da economia brasileira, especialmente durante os ciclos da cana-de-açúcar, ouro e café. Não se tratava apenas de uma relação econômica. A escravidão estava profundamente entranhada na cultura, nas leis e na estrutura social brasileira. No entanto, a história da abolição não é apenas a história de uma assinatura na Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Ela é, antes de tudo, a história de luta e resistência. Milhares de homens e mulheres escravizados resistiram diariamente, fugiram para quilombos, organizaram revoltas e construíram redes de apoio. Ao mesmo tempo, formou-se uma articulação crescente entre intelectuais, jornalistas, políticos, religiosos e cidadãos comuns, que passaram a questionar a legitimidade moral, política e econômica da escravidão. É importante ressaltar também o papel das leis pré-abolicionistas, como a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que proibiu o tráfico negreiro, a Lei do Ventre Livre, 1871, que declarou livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data, e a Lei dos Sexagenários, 1885, que concedeu liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. Essas leis, apesar de limitadas, representaram avanços graduais que indicavam o desgaste do sistema escravista. Entretanto, a abolição formal não significou a inclusão social, política ou econômica dos ex-escravizados. Pelo contrário, a ausência de políticas de reparação e inclusão os deixou à margem da sociedade, criando um legado de exclusão e desigualdade racial que perdura até os dias atuais. Para compreender plenamente o processo de abolição da escravidão no Brasil, é necessário, antes, compreender como o sistema escravista se estabeleceu e se consolidou no país. A história do Brasil, desde os primeiros anos da colonização, esteve profundamente ligada à exploração do trabalho forçado de africanos e seus descendentes. A escravidão não foi apenas um aspecto econômico. Ela moldou a sociedade, a cultura, a política e as relações sociais brasileiras por mais de 3 séculos. A chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 marcou o início de um processo de colonização voltado essencialmente para a exploração econômica. Nos primeiros anos, a mão de obra indígena foi utilizada em diversos empreendimentos, sobretudo no extrativismo e na agricultura de subsistência. No entanto, logo se percebeu que a escravização dos povos indígenas encontrava resistências tanto por parte das populações nativas, que fugiam com mais facilidade devido ao conhecimento do território, quanto por parte de setores da Igreja Católica, que condenavam, em muitos casos, essa prática. Diante disso, a coroa portuguesa buscou uma alternativa já consolidada em outras colônias, a utilização de mão de obra africana escravizada. Assim, a partir de meados do século XVI, o tráfico transatlântico de pessoas foi intensificado, e milhões de africanos foram capturados, trazidos à força e submetidos à condição de escravizados no Brasil. Já no século XIX, o ciclo do café, principalmente nas províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, tornou-se o grande motor econômico do Brasil. O café passou a ser o principal produto de exportação, e a cafeicultura intensificou ainda mais a dependência da mão de obra escrava. O sistema escravista brasileiro não se restringia apenas à dimensão econômica, ele estruturava toda a sociedade. A escravidão estava presente tanto no campo quanto nas cidades. Não era raro encontrar escravizados trabalhando como domésticos, artesãos, vendedores ambulantes, carregadores, pescadores, cozinheiros e até pedreiros. Essa presença massiva criou uma sociedade profundamente hierarquizada, na qual a cor da pele e a condição de liberdade ou escravidão definiam os espaços que as pessoas podiam ocupar. A elite branca, composta por grandes proprietários de terra e comerciantes, detinha o controle político e econômico. Abaixo dela, uma classe de homens livres pobres, brancos, pardos e mestiços, buscava, muitas vezes, se diferenciar dos escravizados, embora também vivesse em situação precária. No fundo da pirâmide, estavam os escravizados, sujeitos à exploração, à violência física e psicológica e à constante ameaça de separação familiar. Apesar da opressão sistemática, os escravizados nunca foram sujeitos passivos. A resistência foi uma constante na história da escravidão no Brasil. Ela se manifestava de diversas formas, desde atos individuais, como trabalhar mais lentamente, sabotar ferramentas, fugir temporariamente ou permanentemente, até formas coletivas de resistência, como a formação dos quilombos. O mais famoso deles, o Quilombo dos Palmares, chegou a abrigar milhares de pessoas e resistiu por quase um século às investidas das tropas coloniais.
liderado por figuras como Zumbi dos Palmares. Além dos quilombos, também existiam outras formas de resistência cultural, como a preservação de línguas, religiões, como o candomblé, danças, músicas e práticas comunitárias de origem africana, que resistiram ao processo violento de aculturação. Ao longo do século XIX, o cenário internacional começou a mudar. Países como Inglaterra e Estados Unidos passaram a adotar políticas abolicionistas, pressionando outras nações a seguirem o mesmo caminho. A Inglaterra, em particular, utilizou seu poder econômico e militar para coagir o Brasil a encerrar o tráfico negreiro, o que resultou na assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Contudo, mesmo após o fim do tráfico transatlântico, a escravidão interna permaneceu vigorosa por mais de 3 décadas. As pressões externas, somadas ao crescimento de um movimento interno abolicionista, começaram a criar fissuras no sistema. Ao longo de mais de 3 séculos, a economia brasileira foi moldada e sustentada pela exploração do trabalho escravo. Desde os primeiros engenhos de açúcar no século XVI até as plantações de café do século XIX, a escravidão não era apenas uma prática social, era o próprio motor da economia colonial e imperial. O modelo econômico baseado na escravidão proporcionou riqueza e prestígio para as elites coloniais e imperiais, mas ao custo de um sofrimento humano incalculável. A dependência desse sistema não foi apenas uma questão econômica, mas moldou a própria identidade social do Brasil, criando estruturas de poder, de desigualdade e de exclusão que ainda reverberam nos dias atuais. Nos últimos anos da escravidão no Brasil, o país vivia um cenário de profundas transformações econômicas, sociais e políticas. A pressão interna, liderada pelos movimentos abolicionistas, somava-se à pressão internacional, especialmente da Inglaterra, que há décadas defendia o fim do tráfico e da escravidão. Paralelamente, a resistência dos próprios escravizados se intensificava, demonstrando que a liberdade não seria uma dádiva, mas uma conquista forçada por aqueles que por séculos foram subjugados. Na década de 1870, o Brasil passava por importantes mudanças econômicas. O café, ainda principal produto de exportação, começava a demandar uma mão de obra mais estável e produtiva. Muitos cafeicultores perceberam que o sistema escravista estava se tornando inviável, tanto do ponto de vista econômico quanto político. Além disso, o surgimento de um mercado de trabalho livre, alimentado pela imigração europeia, principalmente em São Paulo, começou a demonstrar aos grandes proprietários rurais que a transição para o trabalho assalariado era não apenas possível, mas mais lucrativa a médio e longo prazo. Se nas décadas anteriores o movimento abolicionista era limitado a pequenos grupos de intelectuais, jornalistas e juristas, a partir da década de 1870 ele se expandiu consideravelmente. A imprensa teve papel fundamental na propagação das ideias abolicionistas. Jornais como O Abolicionista. Em algumas regiões, as fazendas começaram a se esvaziar, pois os escravizados, cientes da iminência da abolição, fugiam em busca da liberdade. As chamadas insurreições silenciosas. As fugas eram frequentemente organizadas com apoio de abolicionistas. No Ceará, por exemplo, o porto de Fortaleza foi fechado aos navios negreiros após a mobilização de trabalhadores e lideranças como o Dragão do Mar. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que, com apenas 2 artigos, decretava: é declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir oficialmente a escravidão, encerrando um ciclo de mais de 350 anos de exploração. A assinatura da Lei Áurea foi recebida com festa nas ruas, especialmente nas grandes cidades, mas também com resistência dos setores conservadores, que se sentiram traídos pelo Império. Embora a Lei Áurea tenha sido um marco jurídico e simbólico, ela não ofereceu nenhum tipo de reparação, indenização ou suporte para os milhões de ex-escravizados. Sem acesso à terra, à educação e a empregos formais, a maior parte da população negra permaneceu marginalizada social e economicamente. Muitos passaram a viver em cortiços, favelas e bairros periféricos, enquanto outros tentaram formar pequenas comunidades rurais. A promessa de liberdade, embora cumprida na letra da lei, não se traduziu imediatamente em cidadania plena. Ao mesmo tempo, as elites agrárias, ressentidas com a perda de seus bens humanos, se voltaram contra a monarquia, contribuindo decisivamente para a proclamação da República no ano seguinte. A abolição da escravidão em 1888 representou um dos maiores marcos da história brasileira. Embora seja frequentemente analisada sob a ótica social e política, o impacto econômico desse processo também foi profundo e deixou marcas duradouras na estrutura produtiva e no desenvolvimento do país. A transição do trabalho compulsório para o trabalho livre não ocorreu de maneira homogênea nem sem traumas.
O impacto econômico da abolição no Brasil foi paradoxal. Se, por um lado, os grandes proprietários rurais enfrentaram perdas patrimoniais imediatas, por outro, rapidamente se adaptaram, fortalecendo o modelo agrário exportador com mão de obra livre, principalmente imigrante. Enquanto isso, a população negra, que havia sustentado a economia nacional por mais de 3 séculos, foi simplesmente descartada do projeto econômico nacional, relegada à informalidade, à pobreza e à marginalização social, uma realidade cujos efeitos se fazem presentes até os dias atuais. A escravidão no Brasil não foi apenas um sistema econômico, mas um projeto de desumanização que moldou profundamente as estruturas sociais, políticas e culturais do país. Sua abolição, embora um marco jurídico, não representou uma ruptura com o racismo, a desigualdade e a marginalização da população negra. Até hoje, a herança da escravidão está visível em diversas dimensões da vida brasileira. Desigualdade social. A maioria da população negra ocupa os piores indicadores de renda, moradia, educação e acesso a serviços públicos. Acesso precário à terra. Sem reforma agrária após a abolição, os libertos foram impedidos de acessar a terra, perpetuando ciclos de pobreza. Racismo estrutural. O preconceito, a discriminação e as barreiras invisíveis limitam as oportunidades da população negra em todas as esferas. Violência e encarceramento. A população negra é a principal vítima da violência policial, do encarceramento em massa e das políticas punitivas. A abolição da escravidão foi, sem dúvida, uma vitória construída a partir da luta incessante dos próprios negros, quilombolas, abolicionistas, trabalhadores urbanos e rurais, que nunca aceitaram a condição de escravizados. Contudo, a assinatura da Lei Áurea não representou o fim da opressão, mas sim uma mudança na forma como ela se apresenta. A luta pela liberdade, pela dignidade e pela igualdade continua. Ela está presente nas marchas, nos movimentos, nas universidades, nas periferias, nas favelas e em cada espaço onde a população negra resiste e constrói seu futuro. O Brasil só será verdadeiramente livre quando romper definitivamente com o racismo estrutural, reconhecer seu passado e construir um presente e um futuro baseados na justiça social, na igualdade de oportunidades e no respeito às diferenças.